de taxar, de vários memes engraçados. Eu ri pra caramba com vários memes, como por exemplo, a menina que taxava livro, Zé do Taxão e etc. Nesse vídeo você vai entender porque o Bitcoin sempre vai subir de preço e mesmo assim sempre vai valer a pena você trocar reais, dólar por Bitcoin. E por que ele sobe de preço, né? Por causa do aumento de base monetária, a expansão da base monetária, do real, do dólar, do euro, das outras moedas e etc. Só por isso a gente já tem a certeza que ele vai subir de preço. Por quê? O Bitcoin tem uma escassez matemática garantida e suas consultas são públicas e protegido, né, a sua base, a sua formação, toda protegida com criptografia, né, para que a gente tenha o máximo de segurança possível. Mas por que o aumento de base monetária faz o Bitcoin subir de preço? Não só pela sua escassez matemática, mas pelo fato da moeda, né, que a gente atribui valor, entre aspas, que a gente troca nossa energia de vida, nosso tempo de vida, né, nosso trabalho por ela, seja real, dólar. E qual o problema disso, né? Quando o governo cria mais reais, por exemplo, eu vou falar do real, o que acontece é que ele injeta reais na economia, ou seja, tem mais reais em circulação. Isso faz com que o real ele perca valor. Então, se você guarda, né, reais ao longo do tempo, nos vídeos anteriores eu venho falando sobre a curva de Laffer, falando sobre o porquê que o governo vai imprimir dinheiro, a data 2027, porque o governo está gastando mais do que arrecada, então a solução para isso vai ser criar reais, ou seja, criar dinheiro do nada. Então a gente vai ver que isso faz com que o real perca valor. Uma coisa que você pode se basear, né, é, por exemplo, o dólar. O dólar sempre sobe de valor justamente porque a escassez do dólar é maior do que a do real. Se imprime muito mais reais do que dólar. No vídeo anterior falei justamente sobre isso, sobre o aumento de base monetária. Quando se aumenta essa base monetária, esse dinheiro que está circulando na economia, ele vai ser jogado em diversas áreas. Boa parte dela é que as pessoas vão entesourar parte desse valor, né? Ou seja, desse dinheiro. E novamente o governo vai imprimir mais dinheiro. E novamente esse valor que está guardado perderá valor ao longo do tempo, justamente porque ele está sendo diluído. É como se você tivesse um suco de laranja e água. Aí você vai e injeta, né, água nesse suco. Ele aumenta de tamanho, mas perde o gosto. Ele perde o valor. É justamente isso que acontece com o real. Ele vai perdendo valor ao longo do tempo. A gente viu vários memes do ministro Haddad, né? Esses memes passaram a chamar ele de taxado, vários memes engraçados. Eu ri pra caramba com vários memes. Como, por exemplo, a menina que taxava livro, Zé do Taxão e etc, né? E teve um bem famoso, né? Que se não me engano foi na Times, né? Enfim, que foi taxa humana. E logo em seguida a gente viu um monte de mídia, né? Essas mídias tudo são com certeza assim, de esquerda, né? São a favor muito mais do governo, muito mais centradas no governo. Elas defendendo, né, o ministro Haddad no sentido de vamos censurar os memes. Veja, isso é uma brincadeira, né? O brasileiro paga tanto imposto. Eu falei sobre a curva de Laffer, do porquê as pessoas estão buscando o Bitcoin como refúgio, justamente porque a carga tributária, e a gente viu agora recentemente, depois desses memes, né, de taxade, vários gráficos surgindo de que a carga tributária do Brasil diminuiu. 33 foi para 32. Cara, isso é diminuir? Não é. Se eu não me engano, acho que foi 2005, né? A gente tinha uma carga tributária de 20% e explodiu para 30%. Aí veja, não há redução na carga tributária. A gente só vê cada vez mais impostos sendo cobrados. Nos vídeos anteriores, vamos falando justamente disso, né? Que o governo está gastando muito mais do que ele arrecada. Então, se ele não conseguir arrecadar mais, ele vai ter que se endividar mais ou ele vai ter que criar dinheiro. O que acontece? Essa carga tributária ela é mais pesada nas pessoas de classe média. Ou seja,
As pessoas de classe média são aquelas que trabalham, né, recebem seu salário, por volta ali um salário mínimo, um pouco mais de um salário mínimo. Metade já é parte do governo, ou seja, metade do que ela produz já é para o governo. Então você recebe esse salário e dependendo da faixa que você recebe, você já paga imposto sobre esse valor, né, que não foi para o governo. E ainda, mesmo que você não pague imposto, você ainda paga INSS. Então esse valor também vai para o governo. Além disso, né, depois que você recebeu o teu salário, você ainda vai pagar imposto em algo que você compra. Sendo que aquilo que você compra já sofreu outros impostos no meio do caminho. Imposto para produzir, imposto para importar e etc. E quando você paga, você novamente paga imposto. E se você ainda consegue guardar um certo valor, você ainda vai pagar imposto por meio de senhoriagem, que é justamente o aumento de base monetária. Você está entendendo o problema que o brasileiro médio tem de pagar tanto imposto? E por que o brasileiro médio é ele que paga a conta? As pessoas que estão na classe baixa, elas são menos produtivas, então elas conseguem produzir menos riqueza. Então elas vão receber benefícios do governo. Então elas não pagam imposto, teoricamente. As pessoas que estão na classe alta, embora elas consigam se proteger, ouro, Bitcoin, compra casas, ações, enfim. E, além disso, quando é cobrado o imposto para essas pessoas, ela pega e repassa esse imposto para quem vai comprar, para o consumidor. Ou seja, toda a carga tributária fica em cima da classe média. O que a gente tem que fazer é lutar para não pagar imposto. Então, se você não poupa teu tempo de vida, tua energia monetária em Bitcoin, cara, assim, além de você pagar tanto imposto, teu tempo de vida que está armazenado, ele ainda vai ser roubado ao longo do tempo. O tema do vídeo de hoje é o porquê que o Bitcoin sempre vai subir de preço e sempre vai valer a pena você trocar reais, dólar por Bitcoin. Que é justamente isso, porque o governo sempre vai imprimir dinheiro, sempre vai criar dinheiro, tanto para se financiar, tanto para diluir o poder de compra das pessoas, enfim, como a gente pode colocar, para pagar suas contas, para rolar dívida e etc. Então veja, é isso, né? Estude Bitcoin, poupe Bitcoin. Um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.